Muito boa noite, irmãos. Cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje, terça-feira, dia 21 de abril, louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede de vida e um dia menos desta quarentena que foi adiada. Bem, quero dar início aqui lendo uma passagem de 1 Reis, capítulo de número 18. Semana passada eu fiz uma referência à oração de Elias, em Tiago capítulo 5, que ele orou, né, e Deus fez não chover, né, e depois ele orou e Deus enviou chuva. E antes desta oração que Elias orou pedindo chuva, ele teve aquele confronto com os profetas de Baal. E eu quero ler essa passagem aqui hoje, a fim de que fique na nossa mente, no nosso coração. 1 Reis, capítulo 18, vou ler aqui rápido, né? Porque são muitos versículos, mas que Deus já grave aí no seu coração. Diz assim, 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. Era um desafio aqui ao Deus Baal, que era o Deus da chuva, e também eles acreditavam que era o Deus que podia enviar fogo. Então, Elias está desafiando aqui esse Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo, eles invocavam assim: Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Isso desde manhã até o meio-dia. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Esse é o Deus inventado pelos homens. Versículo 28. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Versículo 32. Essa questão, antes aqui de restaurar o altar, é para ver como é que estava a adoração a Yahvé no contexto da nação de Israel, né? Uma adoração completamente fora da vontade do Senhor. Então Elias diz: olha, vamos restaurar o altar. Feito isso, versículo 32. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes, mais ou menos 12 litros de água. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Olha que interessante, né?
Baal, Deus da chuva e também Deus do fogo. E aqui Elias encharca de água o holocausto. Disse ainda, fazei-o segunda vez e o fizeram. Disse mais, fazei-o terceira vez e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Sem ser uma meditação aqui, mas uma ênfase, queridos, principalmente aqui no versículo de número 36, Elias aqui vai apresenta o holocausto e faz uma oração, e olha só. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. É o nosso Deus, queridos. Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Olha o que ele diz, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração. Responde para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus. Então, Deus respondeu, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo, aqui o narrador já anotando, né? O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, olha que declaração, mesmo que seja nesse momento, mas foi de grande temor e tremor ao Senhor. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Então Deus disse, mostra que o Senhor é Deus em Israel, Senhor. E Deus mostrou. Irmãos, este é o nosso Deus. Nós oramos e, segundo a vontade, de acordo com a palavra dele, ele responde às nossas orações. E este Deus, o Deus de Elias, é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. É o Deus Todo-Poderoso. E a ele nós podemos clamar, a ele nós podemos suplicar, e ele tem o poder para responder, para atender às nossas orações. Para quê? Para que reconheçam que só ele é Deus. Para que possam declarar, só o Senhor é Deus. E dizendo isso, acrescentarem, não há outro. Não há Baal, não há Maria, não há Maomé, não há Buda, nada. O único Deus que tem todo o poder é o Senhor dos exércitos. Vou fazer uma oração. Senhor, bendito seja o teu nome por ser quem o Senhor é. O Deus Todo-Poderoso. Sim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Sim, tu és o eterno, tu és o Todo-Poderoso, tu és o Deus vivo, tu és o Deus santo, tu és o Deus maravilhoso, tu és Deus do monte e dos vales. O Senhor é Deus no monte, é Deus nos vales. O Senhor é Deus que envia fogo e que envia água. O Senhor é Deus que faz o vento soprar, ó Pai. O Senhor não é um Deus de uma coisa específica como os deuses inventados pelos homens. O Senhor é Deus acima de tudo e de todos. O Senhor é Rei dos reis, é Senhor dos senhores. Bendito seja o teu nome, ó Pai. De fato, só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. E é no Senhor que declaramos nesta noite, mais uma vez, a nossa fé, a nossa confiança. Nós depositamos em Ti toda a nossa esperança. E as orações aqui apresentadas, cheguem elas diante do trono da graça. E chegando no trono da graça, Senhor, o Senhor as receba como aroma suave e agradável a Ti. E responda oração
por oração, segundo a tua vontade, segundo o teu bem-querer, ó Deus, em nome de Jesus. Permita que seja tempo, ó Pai, de pessoas retrocederem, ou seja, no sentido de que se voltem para Ti. Seja tempo aqui, usando uma linguagem figurada, de restaurar o altar da nossa devoção, da nossa comunhão, da nossa vida de oração, de leitura bíblica, da nossa busca incessante ao Senhor, da nossa perseverança. Tenha misericórdia de nós, igreja, povo do Senhor. E tendo misericórdia de nós, Pai, o Senhor tem todo o poder para socorrer a nossa nação, o nosso país, que passa por essa pandemia que vai terminar. Meu Deus, bota um fim nisso. Em nome de Jesus, Senhor, chega, meu Deus. Chega desta praga, Senhor. Chega, Jesus, desta pandemia. Tenha compaixão, tenha misericórdia, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu tenho feito, espero que os irmãos estejam acompanhando, alguns motivos aqui. E nós louvamos a Deus porque os irmãos têm participado, dando informações, né, e feito pedidos também. Então, quero mais, como eu tenho feito, compartilhar com os irmãos. Após compartilhar os motivos, eu estarei orando. Lembrando aqui, então, o Joaquim, que é primo da nossa irmã Meire do Rafa, foi constatado que nós falamos, né, e oramos por ele, mas foi constatado que ele não está com o coronavírus, ele tem uma situação lá de cardíaca, e a última informação que a Meire teve da prima é que ele está bem e em breve vai retornar para casa. Então, continuemos orando pelo senhor Joaquim, que é primo da nossa irmã Meire. Eu perguntei hoje à tarde, mas a Dani também não conseguiu informação. Lembra que semana passada oramos por uma tia do pai e uma prima do pai da Dani, do Renato, e as duas com coronavírus, mas até o final do dia ela não conseguiu informação. Então, continuemos orando. Eu não tenho o nome aqui, mas Deus sabe quem são essas pessoas. Continuemos orando pelo nosso irmão Oswaldo. Disse a semana passada, não é que perdeu o emprego, né? E como muitos, infelizmente, creio que não muitos dentre nós, mas muitos têm perdido o emprego. Oremos por ele, né, por essa tensão que fica, e também continuemos orando por uma situação familiar. Deus tem o poder de intervir. Continuemos orando pelos missionários Felipe e Cristina. Eu orei falando aqui que o Felipe estava na UTI, eles trabalham, não me recordo o país agora da Europa, eles estavam com coronavírus na UTI, e ela estava com corona em casa, mas ainda carece das nossas orações. Oremos pelo missionário Celso e a sua esposa Ellen e o Tomás, estão nos Estados Unidos, porém não, né? Graças a Deus, não atingidos pela essa pandemia lá, no caso, eles estão bem de saúde e louvamos a Deus por isso. Continuamos orando pelo Júlio. O Júlio é aquele senhor que a esposa recentemente faleceu, chamada Cláudia, faleceu por coronavírus. Ele recebeu alta. O Paulinho teve o PH, né? Eu perguntei para ele hoje, falou que ele está em casa, não recebendo visitas, está nesse período completamente fechado. Mas qual que é o motivo de oração? Para Deus dar graça para esse homem, né? Perdeu a esposa, não pôde ir no velório, não viu antes. E só Deus sabe como está o coração deste marido e também como está o coração dos filhos. Continuemos orando por essa família. E ainda também, no sentido assim, se eu não me engano, hoje faz 2 semanas do falecimento da Aliette, que não me falha a memória, mas acho que faz 2 semanas. Continuemos orando então pela Suelen e pelo Leonardo, para Deus ir trabalhando e dando graça, né, a estes corações destes 2 filhos, para que possam se reerguerem e cuidar das coisas que precisam ser cuidadas. Sempre quando perdemos alguém da família, bem próximo, sempre tem um trabalho, né, algumas coisas a serem resolvidas. O motivo também de oração é pelo pai do Roberto. Os irmãos receberam essa semana a informação do nosso irmão, que ele continua no mesmo estado, um estado estável, porém não é o melhor estado. Às vezes estar estabilizado, no caso dele, não é algo bom. Então oremos pelo pai do Roberto, para que Deus tenha misericórdia e permita que ele saia desta e que ele retorne e que não haja necessidade ou como que ficar meio que vegetando, não é, queridos? Deve ser terrível isso.
Então, que Deus intervenha na vida do pai do Roberto e abençoe também para que o Roberto, juntamente com a sua irmã e a mãe, saibam cuidar, né, das coisas que ficam pendentes aí por conta desse tempo que o pai está adoentado. Um motivo de gratidão é pela vida do Toninho. Falei semana passada, o Toninho é cunhado do Visley, algumas pessoas da igreja conhecem. Ele ficou ao todo 64 dias na UTI. Minto, 60, na UTI não, no hospital. 30 dias na UTI, 34 dias no quarto. E recentemente foi para casa e a irmã, não sei se é a irmã dele ou a esposa, mandou um vídeo, um pequeno vídeo para nossa irmã Berenice. E ele está bem, assim, precisa voltar a falar, né, ter melhores movimentos, mas graças a Deus, depois de 64 dias, esse homem que os médicos tinham dado por um caso, digamos assim, perdido, né, Deus socorreu a vida dele. Não é crente, porém, o nosso Deus é um Deus de graça e há de honrar e continuar honrando o nome na vida do Toninho. Então, louvemos a Deus pela vida dele e por todo esse processo que tem pela frente. Continuamos louvando e agradecendo, também pedindo ao mesmo tempo pela Edneuza e o Gabriel. O Gabriel, não sei se os irmãos viram, está fazendo aulas de violão, está animado. Conversei com ele essa semana, eu falei, se Deus deu esse talento, vai em frente. Então ele está animado com isso. Oremos ao Senhor para que o Gabriel permaneça firme, né? E acima de tudo com comunhão com o Senhor, e que em breve possa colaborar no ministério na igreja. Que Deus dê graça para Edneuza. Semana passada eu falei que esse receio por conta do coronavírus, esse meio que impedimento dela sair de casa. Alguns têm essa dificuldade, mas o nosso Deus tem o poder de trazer livramento ou libertação disso. Então oremos por ela. Lembremos de orar pela nossa irmã Ninha. Ela, graças a Deus, está bem, mas ela pede oração pela filha, a Cristina, e o genro, e que Deus possa, nessa hora onde a Ana estiver, na sua casa, visitar a filha dela e o genro, para que Deus mova o coração deles. São corações meio empedernidos, mas Deus tem o poder de quebrantar. A nossa irmã Marcinha também continua pedindo oração pela... Eu falei semana passada, Gisele, é Gislaine, o nome da filha da Marcinha, e também o atual marido dela, para que Deus quebrante esses corações. E também o irmão da Marcinha, que se chama Amarildo, também tem dificuldades na saúde, que Deus possa socorrer este homem em nome de Jesus. Ela pediu lá também no grupo por uma amiga, chama Mari Aguiar. Será que é parente da Berê, né? Não sei, conheço uma Mari, mas não sei se é ela. Pediu oração, não sabemos, não colocou o que é exatamente, mas apenas citemos o nome dela e o Senhor, conhecendo, há de socorrê-la. Oremos pela nossa igreja, todas as áreas, e aqui, irmãos, oremos não pelo tempo que falta, mas agora a minha oração é que Deus nos prepare para o retorno, que há de ser, não tem problema, vai ser dia 10 de maio, mas oremos agora pelo retorno, né, das nossas atividades na igreja, para que possamos voltar de fato renovados e animados, em nome do Senhor Jesus, pela igreja e pelas famílias da nossa igreja. Os irmãos me perdoem se eu não citar algum nome aqui, eu quero citar o nome das nossas crianças para que os irmãos se lembrem. O Caleb e o Isaac, o Miguel e a Rafaela, a Ana Clara e a Manuela, citando aqui em conjunto, né? A Melissa, a Esther, o Benjamin, a Ana, que ainda não vimos pessoalmente, os 3 filhinhos do Lucas e da Laura, a Julinha, da nossa irmã Eliane, a Guilhermina, a Marjorie, do Paulo Henrique, o Miguel e a Raquel Helena, o Felipe e a Júlia, filhos da Dana e do Renato, a Ana Clara Juncker, filhinha da Michele, né? Lembremos de orar, não são tão crianças, mas estão em fases, né? A Ana Júlia, o Gabriel, que já citei aqui, a Ana Carolina, conversei pelo Zap semana passada com ela, está bem, mas não podemos ver, né? Lembre de orar pela Ana Carolina, que está sempre
sempre não, todos os domingos de manhã. Hoje a Eliane colocou uma foto, a Eliane Waberê, e ela aparece bem lá atrás, assim, bem pequenininha. Lembremos de orar. Tem um menininho que vem também, que é o irmão da Maria Luísa, que é o Danilo, e tem o Samuel, que é irmão da Ana. Oremos por essas crianças, para que Deus coloque temor no coração deles e que possam estar sentindo falta da casa do Senhor. Oremos pela família da Michele. Aqui, o pai dela, o seu Fleury. Seu Fleury, Deus abençoe o senhor. Eles estão... É Rondônia, né? Puxa, acho que é isso. Eles estão pensando na possibilidade de mudar de lá para a cidade de Presidente Prudente. O seu Fleury, a sua filha, e se eu não me engano tem um neto lá, que Deus dê a devida direção para eles, e se for de fato da vontade do Senhor, que isso seja concretizado. E não só por isso, mas pela saúde deles também. O seu Fleury tem algumas limitações, graças a Deus está bem, mas é para Deus dar mais força ainda e mais estabilidade na saúde. Aqui um pedido também lícito, na rua da Nossa Irmã Berê, tem uma casa lá que tem um grupo de jovens, né? E ela, conversando com ela, eles dormem o dia inteiro e à noite farra. E eles já falaram com a polícia, já foram lá, mas estão perturbando toda a vizinhança. Irmãos, vamos pedir a Deus para que esses perturbadores da paz cesse com essa algazarra às noites. E desde já oremos hoje para que amanhã nossa irmã Berenice possa compartilhar que a noite foi uma noite de silêncio. Então, quando você for lembrar, né, por estes vizinhos arruaceiros da nossa irmã Berenice, para que todos os demais tenham paz, viu? É uma situação, sabe, esse vizinho que coloca som alto, não respeita o outro, é esse tipo de coisa. Oremos pela sobrinha da nossa irmã Eleni, chamada Carla, ela mora em Birigui. A Eleni, como colocou lá, perdeu o emprego, ela trabalhava numa loja, numa loja de uma fábrica, né? A fábrica fechou, uma fábrica de calçado fechou em Birigui, tinha 3 lojas, irmãos, e fecharam as 3 lojas. E eu creio que podemos colocar o nome dela e colocando o nome da Carla, tantas outras pessoas que podem estar em situação semelhante. Que Deus tenha misericórdia, né? Tá ficando difícil. E conversando com a Marcela, pedi oração pelo tio que chama Sinésio. Ele está com uma bactéria no estômago e já faz uns par de dias e não se resolve. Então que Deus possa visitá-lo, né? E socorrê-lo, trazendo o devido alívio e a cura para isso também. Já foi ao médico, já procurou fazer, os médicos passaram remédio, fizeram exames, mas não resolveu. Mas falei com ela, o nosso Deus tem poder, né? O nosso Deus é este Deus aqui. O Senhor é Deus, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nosso Deus é aquele que tem todo o poder. E eu vou falar aqui rapidamente para você não se esquecer das famílias da igreja. Aliás, postei o vídeo semana passada. Eu espero que você, em nome de Jesus, ligue pelo menos para pelo menos 2 famílias ou pessoa. Passei a lista, passei os nomes e o telefone, querido. Ligue e diga assim, olha, aqui sou eu, fulano de tal, e eu liguei para orar com você. E faça uma oração e abençoe aquele irmão ou aquela irmã. Vamos, como eu disse, fizemos 2 partes. A primeira dela, as transmissões. A segunda parte, esse contato que temos feito via telefone com todos os membros. E agora essa terceira parte de tentarmos, né, nos relacionarmos uns com os outros por uma ligação. Não é para mandar uma mensagem, faça uma ligação, viu? Então, eu já citei as crianças, agora eu vou citar os adultos. A Ana, o Anderson e a Rita, a Berê, o presbítero Luiz, a Cássia, a Cláudia, a Cristiane, o Oswaldo, a Daniela e o Renato, a nossa irmã Denise, a Edneuza, a Eleni, a Eliane, a Fabiana, o presbítero Paulo, o Gabriel já falei, a Dona Ivone é minha sogra, a Isabela e o Roberto, o Lucas e a Laura, a Luana, junto com o Paulinho e a Sandrinha,
a nossa irmã Marcela, o seu esposo, o Daniel, a dona Roxa, o seu Salu, o nosso irmão Maurício, a Marcinha, acho que eu falei, né? A Michele também, as crianças aqui, o Oswaldo Batista, que colocamos em oração também, o PH, Paulo Henrique, o Rafael e a Meire, a Rita Anderson também, a Suelen e também a nossa irmã Yanara e o nosso irmão Sandro também. Queridos, eu cito os nomes aqui porque é importante nós nomearmos para não esquecermos uns dos outros, viu? Eu vou orar por esses pedidos que eu coloquei aqui e que Deus atenda de fato as nossas orações e você possa dizer aí da sua casa o amém. Todo-Poderoso, Criador do Universo, Senhor dos céus e da terra, ajudador dos homens, Deus que é socorro bem presente, Deus que é o onipotente, onisciente, onipresente, Deus de toda justiça, Deus de amor incomparável, Deus que é cheio de graça. Ó Senhor, olha por estes motivos que apresentamos aqui diante do Senhor, ouve tu dos céus, ouve e atende, ouve e responde, ouve, meu Deus, e envia o milagre, e envia a bênção, envia o socorro, Pai. Olha para o seu Joaquim, o primo da Meire, Senhor, que o Senhor permita a restauração da saúde dele e o breve retorno para casa. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja com a tia e a prima do pai da nossa irmã Daniela, Senhor Jesus, onde estiverem agora essa tia, essa prima, com este vírus, o Senhor possa enviar a cura, o livramento para eles e tantos outros, ó Pai, que se encontram em estados semelhantes, como o casal de missionários, ele ainda na UTI, no hospital, ela em casa. Compadece-te, Senhor, e intervenha, trazendo restauração e protegendo o organismo deles desta enfermidade. Pedimos pelo Oswaldo, para que esse tempo, ó Deus, agora em casa, que perdeu o emprego, que o Senhor dê a ele tranquilidade e a certeza de que o Senhor, quando fecha uma porta, o Senhor é poderoso para abrir uma outra. Cuida da questão familiar, abençoe ele, seus filhos, sua esposa, abençoe esta família, Senhor Jesus, por misericórdia também. Suplicamos pelo missionário Celso, sua esposa Ellen, seu filhinho Tomás, guarda-os onde estão, nos Estados Unidos, livra-os desta pandemia, Senhor, envia os recursos financeiros deste mês de abril, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que eles continuem servindo ao Senhor lá nos Estados Unidos, alcançando os chineses para o Senhor Jesus. Obrigado pela vida do Júlio, que recebeu alta, já está em casa há alguns dias, porém, só o Senhor sabe como está o coração deste marido, só o Senhor sabe como está o coração deste homem. Traga para ele a tua graça, o teu consolo e o teu conforto, meu Deus, a fim de que consiga passar, Pai, por este deserto, em nome do Senhor Jesus. Guarda os filhos também, por conta desta perda recente da mãe. Tenha misericórdia. Somos gratos pela vida do Toninho, cunhado do Visley. Senhor, o Toninho não conhece a Ti. Porém, ó Deus, a igreja orou e outros crentes oraram por ele. Te agradecemos porque ele está em casa, um tempo longo no hospital e graças ao Senhor agora em casa. Meu Deus, completa a recuperação e a restauração da saúde deste homem e que ele saiba que quem está agindo na vida dele é o Senhor. Sim, que ele saiba e confesse e professe que só o Senhor é Deus, o único que pode de fato trazer cura e restaurar todas as coisas. Obrigado pela vida dele e por este processo de restabelecimento da sua saúde. Suplicamos pela vida do pai do nosso irmão Roberto. Senhor, estável, porém não é aquela estabilidade agradável. Tenha misericórdia deste homem, que o Senhor venha com socorro. O Senhor tem o poder de fazer com que o organismo dele reaja, que aquele cérebro, ó Deus, seja incomodado e possa, ó Deus, de alguma maneira reagir em nome de Jesus. Enquanto isso não ocorre, dê sabedoria para o nosso irmão Roberto,
para cuidar de detalhes, cuidar de situações familiares, que ele seja sábio, instruído e iluminado pelo Senhor. E que o Senhor permita, ó Deus, a saída do pai do Roberto do hospital e permita o retorno para casa ou a necessidade de talvez ficar sob cuidados de outros, que a família tenha condições financeiras para isto, em nome de Jesus. Socorre este homem, Senhor. Faz um milagre na vida dele, em nome de Jesus. Da mesma maneira, suplicamos pela Suelen, pelo Leonardo, Pai, a fim de que o teu bom Espírito o socorra. A Suelen, pela tua misericórdia, pertence a ti. O Leonardo ainda tem suas dificuldades em relação à fé, porém o Senhor é Deus que socorre o crente e o descrente. Este irmão e esta irmã, estes filhos agora sem a mãe, meu Deus, dê a eles graça. Dê a eles o devido consolo e conforto e vai fortalecendo dia a dia e ajudando-os, ó Pai, neste período de luto ainda. Porém, há um Deus que socorre, há um Deus que ajuda o enlutado, há um Deus que é consolo, há um Deus que é conforto. Sim, que eles sintam a tua presença em nome de Jesus. Sustenta a vida da Edneuza, sustenta o Gabriel. Obrigado por despertar nele esse interesse pela música. Vai dando toda a capacidade necessária, Senhor, e que ele consiga, ó Deus, e não desista, mas que ele vá adiante e o Senhor vai instruindo e abençoando para que ele, de fato, possa desenvolver cada vez e cada dia mais e melhor este talento que o Senhor deu a ele. Obrigado pelo irmão da igreja que está, a Assembleia que está auxiliando ele. Senhor, bendito seja o teu nome. Sim, Senhor, abençoe o Gabriel na sua fé, nas suas convicções e que este talento seja usado para a glória e honra do teu nome. Continue sustentando a nossa irmã Edneuza. Meu Deus, obrigado pela vida dela, pela ansiedade também de retornar às atividades na casa do Senhor. Ó Pai, toda a glória seja dada a Ti pela vida desta irmã. Vai libertando e livrando-a de qualquer tipo de receio de sair de casa, que ela continue firme e segura nas mãos do Senhor. Abençoe a nossa irmã Aninha e através dela sua filha Cristina, o seu genro. Visita o coração deste casal e que sejam corações quebrantados, que sejam corações que vivam na dependência do Senhor em nome de Jesus. E a Ana, ó Deus, possa ver a glória do Senhor na vida da filha e do genro, bem como na vida dos netos. Sim, Senhor, e que ela, ó Pai, esteja cada vez mais firmadas, sim, segura nas mãos do Deus vivo, do Deus eterno. Poderoso Senhor, visita a Gislaine, filha da nossa irmã Marcinha, que a Gislaine, ó Deus, tem um coração quebrantado por Ti. Volte, ó Pai, como aquele filho pródigo que voltou, e saiba que o Deus Todo-Poderoso está de braços abertos. Socorre ela, socorre o esposo, socorre os filhos e ajuda a Marcinha, que se preocupa com os filhos. Meu Deus, dê graça para que os filhos da Marcinha honrem em nome do Senhor, que sejam filhos que obedeçam ao 5º mandamento, honrem pai e mãe, e que assim eles saibam que honrando pai e mãe terão os dias prolongados sobre a face da terra. Abençoe a Marcinha nas suas emoções, naquilo, ó Deus, que traz tristeza, ó Deus, retira, afasta, traz soluções para adversidades. Socorre a tua filha, visita de modo poderoso a alma e o coração da tua serva e ajude-a, ó Deus, a ser bênção na vida daqueles que estão ao redor dela, em especial também o seu irmão, o Amarildo. Ô Senhor, todas as vezes que ela conversar com ele, ela possa abençoá-lo, sim, em nome de Jesus, e o Amarildo possa ser tocado pelo teu bom Espírito e liberto, ó Pai, de qualquer vício, liberto dele mesmo, ó Senhor, e guardado por Ti, e sustentado, e com a saúde equilibrada, e com a vida, ó Pai, nos devidos eixos, em nome de Jesus. Pedimos por esta amiga da Marcinha, Maria Aguiar, onde esta pessoa estiver agora, visita esta mulher, derramando sobre ela graça, derramando misericórdia, socorrendo o seu coração, seja o que for que sucede, o Senhor tem o poder para abençoar, para fortalecer, para ajudar, para revigorar, para colocá-la de pé em nome de Jesus, tomá-la pela mão e dizer: eu sou teu Deus e eu te ajudo. Oh Deus, ajude esta vida em nome de Jesus. A nossa igreja, Senhor, prepara-nos agora para o retorno, Pai.
em nome de Jesus. Trabalha nos nossos corações para estarmos ansiosos, para, acima de tudo, estar na casa do Senhor, revermos uns aos outros e que essa alegria seja plantada, semeada nos nossos corações. Que não nos acostumemos com o isolamento, em nome do Senhor Jesus. E possamos, sim, ó Deus, desejar o ajuntamento para a honra e glória do teu nome. Abençoa cada família da nossa igreja, que nós citamos aqui nome por nome, venha suprir as necessidades de cada uma das famílias. Senhor, há famílias em que porventura estiver passando por alguma necessidade, alguma dificuldade financeira, o Senhor socorra e permita que a igreja, ó Deus, assim como as famílias, estejam em nome de Jesus com a situação financeira estabilizada, equilibrada. Não permita neste tempo agora gastos desnecessários, consumos, ó Deus, fora da normalidade, permita sim a boa economia, Senhor, e em breve, ó Pai, tudo voltando à normalidade, ó Deus Todo-Poderoso. As nossas famílias voltem mais fortes ainda, mais fiéis, ó Deus, mais comprometidas ainda, sim, em nome de Jesus. Abençoe aqueles que receberam férias, porém um pequeno receio sem saber se realmente retornam ou não ao trabalho. Meu Deus, cada um está nas mãos do Senhor. Aqueles que tiveram salário reduzido, cada um está nas mãos do Senhor. Tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha compaixão, meu Deus. Todo-Poderoso, as nossas crianças que nós citamos aqui, cada uma delas pedimos por saúde espiritual. Pedimos que as nossas crianças sintam falta da casa do Senhor, que umas sintam saudades das outras e que desejem, ó Deus, o quanto antes também estar junto a Ti. Abençoe os pais a fim de abençoar estes pequeninos com oração, como estamos orando aqui agora, com o texto da Tua palavra. Sim, Senhor, visita um a um e se porventura, embora não temos conhecimento de nenhum, mas se porventura algum está enfermo, com alguma limitação, estende as mãos agora para abençoar, curar e sarar. Em nome de Jesus, Pai. Maravilhoso Deus, colocamos a vida da sobrinha da Helenia Carla nas mãos do Senhor. Meu Senhor Jesus, tenha misericórdia, assim como ela, infelizmente, há outras pessoas desempregadas, porque o comércio fechou, o comércio parou, sim, preocupados com o futuro. Meu Deus, tenha compaixão, meu Deus, tenha misericórdia, e que cada um destes trabalhadores hoje desempregado, acima de tudo, possa ter as emoções no devido lugar. Sejam ajudados pelo Senhor e repouse sobre os seus corações a paz do Senhor, guardando-os, ó Pai, do desespero, guardando-os, ó Pai, do medo, Senhor, da desesperança, em nome de Jesus. E o Senhor tem o poder de sustentar todos estes, crentes e descrentes. Abençoe aqueles que deram entrada nesse auxílio emergencial, sendo direito, concede, ó Deus. E aqueles que entraram, Senhor, e de modo ilícito, que não consigam, que aqueles que tentarem burlar esta lei também sejam mal sucedidos nisto, mas os que realmente necessitam sejam bem-sucedidos, ó Pai. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o trabalhador brasileiro. Abençoa, Senhor, a família brasileira. Tenha misericórdia, comerciantes e comerciários. Compadece-te, ó Pai. Rogamos pela nossa cidade. Senhor, amanhã o prefeito vai falar algo a respeito do comércio. Espera-se algum tipo de atitude da parte dele. Não sabemos. Pai, o Senhor sabe o que é melhor diante desta pandemia. Senhor, faça o melhor. Dê sabedoria às nossas autoridades. Coloca temor do Senhor no coração deles, para que façam justiça. Tenha misericórdia daqueles, ó Pai, que nestas horas pensam em si mesmos, quanto deveriam pensar no povo. Tenha misericórdia daqueles que estão, ó Deus, aplicando golpes financeiros. Tenha misericórdia daqueles que estão se aproveitando, ó Pai, de maneira corrupta desta situação.
Que o Senhor barre, Senhor, isto em nome de Jesus, e que os recursos cheguem realmente a quem necessita, a quem realmente precisa, por misericórdia, em nome de Jesus. Soberano, Criador dos céus e da terra. Olha também pela vida do Sinésio, o tio da Marcela, e concede a ele cura, Senhor. Coloque as mãos do Senhor, seja no estômago, no intestino, se essa bactéria, o Senhor tem o poder de eliminá-la. Devolver a ele o prazer de se alimentar, devolver para ele o vigor físico, ó Pai, devolver para ele a disposição, devolver para ele o vigor. Cura ele agora. Toma o seu Sinésio em tuas santas, benditas e poderosas mãos, em nome de Jesus. E outros enfermos que não conhecemos, o Senhor tem o poder de intervir, de agir, de operar. Pai, rogamos também por essa questão da vizinhança da nossa irmã Berenice, aquela casa que o Senhor sabe qual casa é, as pessoas que lá moram. Senhor, repreende toda a arruaça, repreende toda a bagunça, Senhor, em nome de Jesus. Dormem durante o dia e fazem bagunça à noite. Repreende isto em nome de Jesus. Que hoje eles sejam impedidos, por misericórdia, impedidos no nome e na autoridade do Senhor Jesus, impedidos de fazerem bagunça e de incomodar, ó Pai, a vizinhança com som alto, com barulheira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essas pessoas coloquem a cabeça no lugar e sejam de modo sobrenatural impedidos hoje, amanhã, depois de incomodar, ó Deus, a vizinhança daquela rua tão tranquila e tão calma. Pedimos que o Senhor compadeça-te dessas pessoas, incrédulos, descrentes, indiferentes, porém compadece-te deles, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor tem o poder de usar as autoridades, sim, para que essas autoridades, ó Deus, possam ser instrumento do Senhor, para que cessem com essa perturbação. Compadece-te, Senhor. Meu Deus, rogamos também pela a família da Michelle, em especial o seu pai e a sua irmã, ó Deus, que estão em Rondônia. Me perdoe o estado, mas o que importa é que o Senhor os conhece, sabe das necessidades, sabe dos apertos, sabe das adversidades. Rogo pela vida do seu Fleury, antes de tudo pela sua saúde emocional, pela sua saúde física, Senhor. Dê a ele proteção contra, Pai, esta pandemia. Ele e todos aqueles com quem ele está agora em sua casa, seja esta família guardada e orientada divinamente, se devem de fato sair de lá e vir para esta cidade. Que eles tenham isso bastante claro e que o Senhor os oriente, e se for da tua vontade, que assim seja, Senhor, e vindo para cá venham em paz. E chegando aqui, já prepara o terreno para que haja aqui, ó Deus, a estabilidade, ó Deus, e possam fincar raízes aqui. E com certeza seria uma grande alegria para Michelle e os seus, para os seus filhos, ó Deus, ter o pai, ter o avô perto, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, se é da tua vontade, confirma no coração deles e prepara tudo o que for necessário. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor visita pessoas aqui pertinho de nós e pessoas tão distantes, porque o Senhor está em todos os lugares, com a tua mão poderosa para abençoar, com a tua presença graciosa para proteger. Bendito, bendito, ó Deus, seja o teu nome. Faz um milagre em favor da família da Michelle. Guarda também a nossa irmã Michelle nesses últimos dias de recesso, de férias, e abençoe-a logo mais no primeiro dia de maio, retornando aos trabalhos, que ela seja levada com boa saúde e protegida, imunizada, ó Deus, lá na Santa Casa, em nome de Jesus. Oh, maravilhoso Deus! Nós queremos rogar para que o Senhor faça cessar. Chega, Jesus, desta pandemia, Senhor. Chega, ó Deus. Chega desta pandemia. Chega, ó Pai, deste vírus ceifando vidas. Chega, Senhor, deste vírus atrapalhando a economia,
deste país, dos países, chega deste vírus, ó Pai, trazendo o mal que ele tem trazido. Chega, Senhor, interrompa, faça cessar, por misericórdia e por graça. Eu oro, rogando assim também, ó Deus, sim, cada um destes pedidos e motivos estejam diante de Ti, e um a um, conforme a Tua vontade, sejam respondidos em nome do Senhor Jesus. E, ó Deus, e cada um dos meus irmãos, Igreja Presbiteriana de Vila Geni, cada uma destas ovelhas, visita-os graciosa, poderosa, grandiosamente, em nome do Senhor Jesus, com paz. E aqui, de modo especial, a vida do nosso irmão Salu, que pudemos ver tocando gaita, Senhor, esta semana. Que bênção e que saudade, ó Deus. Abençoa o teu filho. Senhor, abraça a nossa igreja. Abraça os teus filhos e filhas. E sustenta, e abençoa, e livra, e guarda, e edifica, e fortalece. Sim, Senhor. E vivifica, e renova, e restaura, e livra, e guarda, ó guarda de Israel. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Tempo aqui meio um pouquinho além da semana passada, mas louvado seja Deus. Continuo contando com as orações dos irmãos e continue, queridos, orando por você, pela sua família e continue orando pela Igreja Presbiteriana de Vila Geni. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.